Fala aí, galera, muito bem-vindos a mais um momento de dicas para as provas que se avizinham, prova do vestibular, prova de Enem, prova de concurso público. Eu queria falar sobre um item muito importante da competência 1, especificamente na prova do Enem, que é sobre vírgula. Acontece que assim, boa parte de nós entende vírgula como um fenômeno de respiração. É isso que os meninos dizem, professor, eu coloquei a vírgula aqui, repare, porque parece que me faltou ar, É como se a vírgula fosse de fato um fenômeno respiratório. Isso é um absurdo, é uma bobagem. A vírgula é um fenômeno sintático que se utiliza para situações que fogem ao que a gente chama de ordem direta. Sujeito primeiro, verbo depois, complemento depois. Se algo se coloca antes do sujeito, entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, você tem que destacar por vírgula. Parece uma coisa óbvia, né? Mas um dos maiores erros que eu encontro nas redações que eu corrijo é exatamente isso. Candidato separando o sujeito do verbo, o sujeito do predicado por vírgula, assim a toda hora. Como se isso de fato fosse um problema de respiração. Não é um problema de respiração. Vírgula é um fenômeno sintático. Não esqueçam disso. Vírgula marca a inversão dos termos. Se você tem um termo antes do sujeito, vírgula. Entre o sujeito e o verbo, separado por vírgula. Entre o verbo e o complemento, separado por vírgula. Se tiver depois do complemento, não tem por que usar vírgula. Afinal de contas, está no seu lugar, vamos dizer assim, original. Eu tenho uma situação aqui de uma redação que também foi uma nota legal, tirou 920, mas que perdeu pontos na competência 1 na prova do Enem. Dê uma olhadinha como a vírgula aparece, às vezes de forma injustificada, de forma precipitada. Reparem, tem uma situação, a situação torna-se ainda mais preocupante porque não encontra a resposta eficiente no poder público. E aí eu tenho uma vírgula separando a situação de torna-se. Ora, qual é a explicação para isso? Aparentemente nenhuma. O candidato achou, e alguns chamam isso de hipercorreção. Para mostrar para o corretor que eu sou competente, eu vou usar vírgula, vou usar acento grave, vou usar uma situação comunicativa diferente. É para impressionar. Não, o que impressiona é correção gramatical. Se você não consegue estabelecer isso para o seu texto, revise, reveja. Vírgula é um fenômeno sintático, portanto, não pode separar o sujeito do verbo por vírgula. É o caso que acontece aqui adiante também. Prova disso é, por que usar vírgula depois de prova disso? Alguns confundem o sujeito prova disso com a conjunção ou locução conjuntiva. Além disso, vírgula, nesse caso, justificado, tudo bem. Mas prova disso é o sujeito do verbo ser. Prova disso é, não tem por que usar vírgula. Eu mantenho a ordem direta. Primeiro o sujeito e depois o verbo. Por que eu vou usar vírgula? Tá, outra situação importante, aqui na frente, deve-se destacar, porém. Aí é uma situação ao contrário do que a gente acabou de falar. Nesse caso, é para usar vírgula, porque eu desloquei a posição da conjunção. A conjunção que abriria o período foi deslocada para o meio do período. O que eu faço para marcar o deslocamento? Vírgula antes, vírgula depois. Vírgula antes, vírgula depois. O correto é, deve-se destacar vírgula, porém vírgula, a dificuldade de se incluir os deficientes auditivos ainda hoje. Esse texto teve uma boa avaliação do ponto de vista conteudístico, do ponto de vista semântico, da capacidade argumentativa, mas perdeu pontos preciosos em correção gramatical na competência 1. Um dos motivos foi a vírgula colocada de maneira incorreta. Muito cuidado. Vírgula é um fenômeno também de exceção e, portanto, deve ser usado com muita parcimônia, com muito equilíbrio. Um abraço, até a próxima!